as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adoro. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração
toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, que coisa boa estar com cada um de vocês. Quero poder saudar aí aqueles que estão com a gente aí nesse final de dia, né? Um dia aí que a gente tem uma verdadeira maratona de programação, né? Tem gente que já esteve com a gente de manhã, às 7 horas, depois às 9 e agora às 20 a gente encerra a nossa programação da semana com Domingo do Espírito Santo. Mandar um beijão aí para a Ernestina, vamos orar pelo Alex e esposa, pastora Patrícia Jeremias também com a gente, Daniele aí nos bastidores, Sandra, minha mãe, Lourdes Gonçalves em Lisboa, Diego Costa também está lá, toda essa família, Márcia Ribeiro, Isabelle, Deus abençoe Sueli, João Holanda, abração para o João Holanda, Luiz Cláudio Ferraz, mandar um beijão para toda a família Ferraz, um pessoal muito abençoado, toda a casa, toda a família, eles cantando, é uma benção. Beatriz, mandar um beijão para Beatriz, Sandra Regina, já falei, e é isso aí. Glória a Deus. Bom, vamos aproveitar para a gente orar. Temos aí oração a fazer pelo Alex, filho da Ernestina, e a sua esposa. Estiveram aqui com a gente há uns meses atrás. E vamos orar para o Senhor abençoar e que o Espírito Santo faça, né, o curso dessa noite, nos dirigindo a fortalecermos a nossa vida no Senhor Jesus. Vamos orar, Pai? Apresentamos diante de Ti nossa vida, o nosso coração, sabes como estamos e sabe aquilo que pode nos tornar, que a gente se abra para esse agir poderoso do Espírito Santo. Nós oramos, Pai, a Ti, em favor da vida do Alex, da sua esposa, lá no Espírito Santo, que o Espírito Santo possa dar força, que o Senhor possa trazer a cura, que eles não sejam acometidos de sintomas severos, mas que isso logo passe, ó Deus, que essa perturbação vá embora, que traz esgotamento para a família, preocupação, tantas coisas ruins. Pai, dá força a toda a família da Ernestina, em especial queremos apresentar a vida do Alex e da sua esposa, Pai. Que essa seja uma noite em que o Espírito Santo marque os nossos corações por intermédio do esclarecimento que vem da Tua Palavra, da revelação que nos conduz e nos renova e fortalece na jornada. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, eu tenho uma mensagem nessa noite para o teu coração. Eu quero ler um versículo que está em Lucas capítulo 15. Eu vou ler o verso 24. Eu vou estar refletindo hoje um pedacinho da parábola do filho pródigo. Esse texto é uma bênção, não é? E vamos refletir aqui no verso 24 hoje. Diz assim a palavra do Senhor: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Palavra do Senhor. Hoje eu ouvi uma história, achei muito bonita. O pai levava sempre seu filho para visitar os avós e chegou uma certa altura que o filho disse assim: eu já tenho condições de ir sem a companhia do pai e da mãe. E aí o pai resistiu um pouco e acabou permitindo que o filho passasse aí sem a companhia dele. Ele disse assim: olha, tudo bem, você pode ir, eu quero que você leve algo com você no seu bolso. E se você tiver algum problema, você
recorre, saca do bolso esse papel que eu vou deixar com você, vai te ajudar. E aí o filho entra no vagão e ele segue na sua autonomia, exercitando ali a sua liberdade, muito feliz, muito disponível para viver aquela experiência, só que a situação começa a se complicar na viagem. Entram assaltantes, há perturbações, agitações, e aquilo traz insegurança para aquele filho que quis ir sozinho. E aí sabe o que acontece? Ele se lembra que o pai tinha deixado alguma coisa para que numa situação de perigo e de insegurança o seu filho pudesse recorrer. E o que é que ele faz? Ele saca do bolso o papel e no papel estava escrito: se precisar de mim, eu estou no último vagão. Deus, ele dá liberdade para a gente. Nós cremos no livre-arbítrio, sim. Nós não somos bonecos, robôs nas mãos de Deus. Ele nos criou e nos deu essa liberdade de optarmos por ele ou não. Mas é preciso que a gente saiba, quando as coisas apertam, quando as situações nos afligem, que o nosso Deus, o nosso Pai, está no último vagão. De olho, mesmo que com uma certa distância, justamente para nos dar essa liberdade, mesmo que a uma certa distância, para poder preservar o livre-arbítrio, mas ele está perto, ele está por perto. Você crê nisso? Você crê que o Senhor está no último vagão? E eu, quando ouvi essa história, eu logo me lembrei dessa passagem bíblica tão querida do povo de Deus. Eu costumo dizer, Lourdes, que se a gente tivesse que resumir a Bíblia numa história, essa seria a história ideal. Porque a parábola do filho pródigo, ela dá conta de mostrar o resumo da Bíblia, a paixão, o amor de um pai pelos seus filhos. E aí a preservação, como na história que eu contei, a preservação da liberdade do filho, o pai libera o filho para ir viver a sua vida, mas no momento do aperto, o pai estava no último vagão, o pai já estava à porta para receber o seu filho. O grande problema dessa história é que a gente acha que ela se resume ao pecador que um dia tem um encontro com o Senhor Jesus. A gente acaba achando que essa história ela se restringe a um dia, a um tempo da nossa vida em que nós somos encontrados pela graça de Jesus. Na verdade, eu creio que essa história se repete todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente tem o recurso de nos voltarmos para Deus, de nos reconciliarmos com o altar de Cristo. A gente tem a chance de fazer esse caminho de volta, e quando o Pai nos recebe de volta, aí sim podemos celebrar. A nossa celebração, ela não depende de um feriado. A nossa celebração não depende de termos recursos, possibilidades, capacidades, circunstâncias que sejam favoráveis. A nossa festa começa, a nossa possibilidade de celebrarmos começa quando nós nos reconciliamos com o Pai e ao voltarmos para a presença, para a casa do Pai, nos sentirmos em condições de celebrarmos. Essa é a nossa festa. Quando há esse reencontro diário com Deus, a gente pode celebrar, nós podemos festejar. Todos os dias, a gente precisa se ocupar de como está a nossa relação com o Pai, porque é muito fácil estarmos na casa do Pai e banalizarmos
a presença do Pai ou estarmos ali desfrutando a presença desse Pai e aquele ambiente da casa do Pai. Muitas vezes o que acontece, Márcio, Isilda, né, muitas vezes o que acontece, Sandra, é que a gente é capaz de se perder dentro da presença, porque deixa de reconhecer como algo importante. Você tem talvez teus filhos contigo na tua casa, talvez tua esposa. Você tem possibilidades, você tem algum recurso. E com o passar do tempo, muitas vezes a gente passa a ficar indiferente àquilo que tem e começa até mesmo a cobiçar o que não tem, achando que aquilo que nós não temos é que nos faz falta, de fato, e aquilo que temos deixa de ter valor. E o convite da palavra, o convite do Evangelho é para que a gente sempre retorne. Eu estou trazendo essa palavra hoje a propósito de ser um domingo que nos dá a chance de arrumarmos o nosso coração para iniciarmos a nossa semana valorizando a presença, entendendo que a celebração maior acontece quando estamos reconciliados com o Pai. Muita gente foge para o caminho do entorpecimento, a pessoa passa a fugir dos seus problemas, entorpecendo sua mente e coração, seu corpo, sua vida, porque ela não está reconciliada com o Pai. Eu tenho trazido sempre isso de maneira repetida, sempre repisando a ideia de que quando estamos bem com o Pai Celestial, a nossa vida vai bem. Quando não estamos bem com o nosso Pai Celestial, tudo nos parece pouco, a gente agrega e parece que entra num saco que está furado e a gente não consegue reter. É muito difícil viver sem estar conectado, sem estar reconciliado com o Pai. E uma coisa que eu achei interessante também é que o que a gente chama de fundo do poço é, na verdade, uma projeção nossa. Por quê? Na verdade, o Senhor não está longe. E eu gostei da história do vagão porque quando a gente se dá conta que Deus está no último vagão, como nosso Pai, vendo o que está acontecendo e pronto para nos blindar, proteger, abençoar, cuidar, não podemos entender isso como uma derrota. Muita gente fala assim, fulano procurou no fundo do... Não, não tem esse fundo do poço, não. Tem você acreditar que o Pai está à tua espera de braços abertos ou não. Se você crê que o Pai está de braços abertos, é voltar. O exercício do Evangelho na nossa vida nos conduz a uma caminhada de muita humildade, de um dinamismo muito grande em reconhecer que podemos voltar. A gente pode voltar, Sueli. A gente pode voltar, Isilda. A gente pode retornar. A gente pode voltar. O grande problema é esse, quando a gente fala assim, meu Deus, eu tenho vergonha de voltar, eu não quero me reconectar, ou pior, quando a gente acha que está muito próximo e está muito distante. Eu gosto de pensar na presença de Deus como um lugar especial para onde sempre eu possa voltar. Porque se eu achar que já estou pleno dessa presença, o que eu estou fazendo ao mesmo tempo? Eu estou pretensiosamente julgando que já estou caminhando em perfeição e perco com isso a oportunidade de me aprofundar nessa presença. A casa de Deus é tão grande, a presença de Deus é algo tão amplo que nenhum de nós esgotou todos os espaços dela. Então, sempre existe um espaço da presença de Deus desconhecido para nós. Eu acredito que quando esse filho volta, quando ele retorna para a casa do pai, ele já não vê a casa do pai da mesma maneira. Porque agora ele faz comparações. O que aconteceu? Quando ele estava na pior situação da sua vida, ele se lembrou
da abundância da casa do pai. Eu duvido que esse filho, ele tinha noção dessa abundância até viver a escassez. Então, a escassez espiritual, a fome de Deus me conduz até o Senhor. A historinha que eu contei no início dessa mensagem, ela mostra que no momento de agitação, de insegurança, o que é que foi que o menino fez? Ele levou a mão ao bolso e foi procurar o recurso que o pai tinha deixado. Talvez, enquanto ele estava bem, ele nem se lembrasse do pai. Ele estava feliz por estar tocando a vida dele com autonomia máxima. Mas quando a coisa apertou, quando o barco balançou, o que ele fez? Ele colocou a mão no bolso. Ele valorizou o que o seu pai tinha feito. Com isso eu quero dizer que quando você se sente perdido, distante, agitado, perturbado, longe, quando você se sente sem direção, quando você se sente sem paz no coração, é, na verdade, uma oportunidade que você tem para retornar, para fazer esse caminho de volta. A euforia não te dá isso. Quando você está vivendo em abundância de recursos, sejam eles de que ordem for, você não tem isso. Mas a escassez te dá esse presente disfarçado, que é a sede pela presença do Senhor. O que a palavra diz a nosso respeito? Você crê no Senhor, não crê? Vós sois o sal da terra. Coloca sal na sua boca, você não vai sentir sede. E aí esse sal, ele tem a possibilidade, a capacidade de despertar em nós uma sede que vai nos conduzir para a fonte de águas vivas. Não adianta a gente disfarçar a sede com algo que não seja água. Se a gente toma qualquer outra coisa, a gente vai sentir mais sede ainda. Porque somente a água tem o poder de saciar a nossa sede, somente esse retorno para essa reconciliação com o Pai é capaz de nos saciar completamente. Hoje é dia de voltar. Voltar porque esse caminho de volta, ele faz a gente pensar de uma maneira organizada. É como se fosse você arrumando tua casa. A casa está bagunçada, você arruma, aquilo te traz uma sensação de que as coisas estão em ordem, aí você já pode seguir. Então, antes da gente prosseguir, antes da gente avançar nos nossos planos, a gente precisa fazer esse caminho de volta. Ah, eu já sei, eu já conheço, eu não vejo nada novo aqui. Esse é um grande problema na fé. Agora, quando a gente se apresenta diante de Deus e a gente diz assim, Pai, eu quero valorizar ainda mais, eu quero visitar o último vagão em que estás porque quero ouvir a tua voz, isso traz renovo para a nossa vida. Tudo que a gente luta ao longo da vida é para ter autonomia, liberdade e independência de pessoas e coisas, não é? Você não quer depender de ninguém, essa é a grande verdade. Mas precisamos reconhecer a necessidade que temos de continuar dependendo do Senhor para tudo. Eu já sei a resposta, mas vou orar. Eu estou doente, eu vou procurar o médico, mas também vou orar. Eu vou tomar uma decisão, eu vou me cercar do conhecimento necessário para tomar essa decisão, mas também vou buscar ao Senhor. Então, em tudo eu preciso desenvolver, sim, a autonomia de ter a minha própria experiência, sem deixar de lado a necessidade que nós temos de nos reconciliarmos com o altar, de nos reconciliarmos com a fonte. Gosto muito de pensar na figura do pai. Eu gosto muito da figura do pai na passagem do filho pródigo, porque ele não apenas recebe de volta, ele dá uma festa.
Talvez se fosse eu, talvez se fosse você, no retorno do filho a gente ia cobrar uma explicação. Talvez a gente poderia até ensaiar uma punição, mas eu acho que a entranha de quem é pai, de quem é mãe, numa situação como essa, um filho que estava perdido, que revive, que volta, que retorna, a gente só quer abraçar. Deus, o nosso Pai Celestial, só deseja nos abraçar. Será que você aceita ser abraçado pelo Pai nessa noite em que você diz assim: Senhor, eu quero me reconciliar porque talvez existam áreas da minha vida em que eu me sinta perdido, perdida? Será que é cobrar demais de você que você se rasgue e humildemente se prostre diante do Senhor e diga assim: Senhor, talvez eu esteja distante e eu quero me aproximar. Ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam. Quando você busca, você encontra um Pai de braços abertos. Não é o fim da linha, é o começo de todas as coisas. Depois que eu sou abraçado pelo Pai, eu sou devolvido à vida, motivado, cheio de sentido, cheio de propósito para viver. Quando a vida fica a meu cargo, tudo se torna tenso demais, porque a vida acaba trazendo um peso que se torna uma verdadeira sobrecarga para nós. Porém, quando eu me volto para Deus e peço o abraço, o colo do Pai, eu sou devolvido à vida de maneira diferente. Tem muita gente que tem medo de tropeçar. Existem pessoas que temem a si mesmas porque elas se conhecem, elas dizem: se eu estiver em tal lugar eu vou pecar, se eu estiver numa circunstância eu vou ficar vulnerável a situações e vou acabar me perdendo. Não precisamos viver nesse clima neurótico de temer pelo que vai acontecer. Podemos usar o nosso tempo e disposição de coração e alma para nos reconectarmos. Ontem eu estava conversando com um irmão e eu estava me lembrando da história do jacaré e do pântano. Muita gente fica tentando matar os jacarés e aí fica agitado, fica perdido, fica perturbado porque mata um jacaré, aparece outro. Mas aqueles que são sábios, sabem o que eles fazem, Márcio? Eles drenam o pântano. Se você drenar o pântano, não aparece mais jacaré. E a única coisa que faz eu drenar o pântano é visitar o último vagão e ver que meu pai está lá. A única coisa que me faz drenar o pântano é retornar e, cheio da presença do Pai, me lançar a viver, porque aí eu já não temerei o jacaré, porque no Senhor eu posso drenar o pântano. Tem muita gente fugindo, porque teme: se eu passar por ali vou me perder, se eu passar por acolá eu vou me deixar dissuadir da proposta do reino do céu. Não. Quem está cheio não está disponível. Quem está cheio do Espírito Santo não está disponível para ser vulnerável, não tem espaço. Se o inimigo bater a porta do teu coração, você tem que responder: olha, me perdoe, mas está ocupado aqui o coração porque já está cheio. O grande problema é que a gente se torna disponível porque o coração não fica totalmente cheio de Deus, e aí dá um espacinho aqui, outro ali, a carência bate e a gente cede às tentações da vida. Deus não deseja que você se preocupe com as tentações, mas apenas vigie como está a tua relação com o Pai Celestial. Mais de Deus, menos preocupações. Mais do abraço do Pai, menos o abraço do mundo.
Então eu não vivo uma vida focando no mundo e nas suas perturbações. Eu vivo a minha vida voltando para o Pai. A minha vida deve ser um trilhar que percorre o caminho de volta. Muitas vezes a gente fica com preguiça de voltar, muitas vezes a gente não quer voltar por causa do orgulho, mas é isso. A vida melhora, a gente acha que não precisa de Deus. A vida piora, a gente diz: onde está Deus? Está tudo bem? Por que há Deus? Não está tudo bem? Aonde foi que Deus foi parar? Não é? Porque quem coordena, quem vive a vida segundo as circunstâncias, está sempre sujeito, vulnerável a esse tipo de emoção. Porém, aquele que está sempre retornando para Deus, eu não posso desconfiar desse caminho. O caminho de volta para Deus é sempre o melhor caminho. Ah, mas eu vou andar para trás. Ninguém anda para frente sem Deus. Ah, eu vou perder tempo. Ninguém ganha tempo distante de Deus. Muitas vezes a pessoa pede a Deus um trabalho, muitas vezes Deus pede a Deus uma bênção, e ao receber essa bênção somos capazes de nos distanciarmos do Senhor. Às vezes foi aquilo que você pediu a Deus que te colocou longe dele. Você queria um sofá. Aí você agora senta no sofá e já não lê a Bíblia. Você queria um emprego, agora você reclama do emprego e não tem paz para buscar a presença do Senhor. Cuidado, até a bênção pode te atrapalhar. Porque melhor do que a bênção é, na verdade, o abençoador. Eu estou com o Pai, só de estar com o Pai já é uma bênção. Já é uma bênção. Sabe por que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Porque estar com o pastor André, da Metodista lá de Campos Elíseos, estar com o pastor já nos preenche. Como é que a gente poderia se voltar para uma humanidade em que milhões de pessoas vivem em situações tão desfavoráveis, de extrema pobreza, se a gente não pudesse oferecer o colo de Deus? Com todos os nossos esforços, devemos lutar para que as pessoas vivam uma vida digna. Dentro das nossas possibilidades, estendermos o nosso braço para que as pessoas menos favorecidas possam ser abençoadas pelo nosso gesto de generosidade, porém, sem esquecer que não há nada humano, não há sistema capaz de conter essa necessidade, o suprir desse vazio que é a existência humana fora do colo de Deus. Em primeiro lugar, Deus. E como um desdobramento natural do cuidado do Pai, todas as outras coisas sendo acrescentadas. Eu fico por aqui hoje, desejoso que ainda hoje mesmo você diga para Deus: Deus, posso chegar mais perto? Pai, oramos a Ti nessa noite. Nos dá a chance de chegarmos mais perto de Ti. Não importa quanto tempo temos que já Te conhecemos, hoje é dia de nos achegarmos um pouco mais, nos abeirarmos da mesa do Senhor, desse banquete da Sua presença, e não tratarmos esse banquete com indiferença, achando que já tudo provamos, quando na verdade há sempre mais a ser provado dessa Tua gloriosa presença, Pai. Obrigado por nos receberes na porta e permitires que essa porta fosse aberta para o nosso retorno. Obrigado pelo perdão concedido diante de situações em que nós escolhemos nos afastar do Senhor. Ó Pai, que possamos ter o toque do Espírito Santo movendo nossa boca no sentido de confessarmos com ela que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, que é capaz de mudar a nossa mente e, alterando nossos pensamentos de carnais para espirituais, nos tornarmos mais próximos do Senhor.
Obrigado, Espírito Santo, por agires nos nossos sentimentos e nos conduzirmos a termos o mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós e nos mostrou o caminho, Ele mesmo, o novo e vivo caminho. Que possamos nos lembrar, Pai, que o Senhor está perto, que o Senhor é bom o tempo todo e que não há motivo para nos preocuparmos porque não estamos sós, não estamos entregues à nossa própria sorte, porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Ah, Senhor, obrigado por nos receberes na porta da Tua presença e nos facultares a entrada para que ao entrarmos possamos desfrutar novamente a Tua presença. Seja assim, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Um bom domingo. A gente se vê amanhã. Amanhã, às 7 horas, a gente vai começar o Evangelho de Marcos. Já lemos pela segunda vez Mateus. Todo dia, uma porção. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho desfrutado muito de Deus estando com os irmãos. Eu gosto sempre de lembrar disso aqui nas lives. Obrigado. Oportunidade de ter minha mãe participando, minha esposa. Os meus filhos estão envolvidos. Os meus amigos estão por perto. Pessoas que eu não conhecia, passei a conhecer pelo melhor motivo, Jesus Cristo. Eu só posso pedir a Deus que abençoe muito a vida de cada um de vocês que fazem o nosso ministério existir. Eu sempre digo que uma pessoa que se forma em medicina é médico, mas um pastor sem ovelhas não é pastor. Então eu só posso exercer o chamado de Deus na minha vida se existirem vocês. E graças a Deus vocês estão aí e a gente aqui conectados no amor de Jesus. Amo vocês, Deus abençoe.